Para encerrar, nós vamos verificar como que aquela fórmula da distância entre duas retas pode ser aplicada para verificar a posição relativa entre a reta R e a reta S. Então, aqui nós temos que essa fórmula pode ser usada para verificar a posição relativa entre duas retas quaisquer. Então, considere que nós temos uma reta R com ponto P1 e vetor diretor com coordenadas A1, B1 e C1. E nós temos uma reta S também conhecendo um ponto e o vetor diretor dessa reta. Se essas duas retas são paralelas, o que acontece é que os vetores são colineares e, portanto, o produto vetorial entre os vetores diretores é zero. Se elas são paralelas, além disso, elas são retas coplanares. Sempre que eu tenho duas retas paralelas, é possível definir um plano que contém essas duas retas. Isso significa que o produto misto envolvendo os vetores diretores e um ponto de cada reta vai ser zero. Se eu pego essas duas informações, então o produto vetorial é zero e, consequentemente, o módulo também vai ser zero, tá? Isso aqui implica que o módulo desse vetor é zero. Se esse valor é zero, o módulo também vai ser zero. Então, quando eu jogar lá na minha fórmula da distância, que é essa fórmula que vocês estão vendo aqui em cima, dentro desse quadrado, eu vou ter uma indeterminação. Eu vou ter zero na parte de cima e zero na parte de baixo. Então, a gente conclui da seguinte forma: toda vez que eu tenho uma indeterminação, na hora que eu for calcular essa distância entre duas retas, significa que eu estou trabalhando com duas retas que são paralelas, certo? Essa é a maneira de usar a fórmula da distância para verificar a posição relativa entre duas retas. Você nem precisaria ter feito isso, né? Bastaria verificar que os seus vetores são paralelos para já saber se elas são paralelas, mas se quiser usar a fórmula, essa seria a maneira correta de verificação. Se você tem duas retas que são concorrentes, os teus vetores diretores não podem ser colineares, porque se essas retas se cruzam, é porque esses teus vetores não têm a mesma direção, senão as retas seriam paralelas. Se os teus vetores não são colineares, o produto vetorial entre eles é diferente de zero, consequentemente, o módulo desse produto vetorial também vai ser um número diferente de zero. Porém, se elas são concorrentes, elas são coplanares, porque existe um plano que eu consigo colocar essas duas retas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, o produto misto envolvendo os vetores diretores e os pontos tem valor nulo. Então, na expressão da fórmula da distância, nós vamos ter um número igual a zero na parte de cima, dividido por um número que eu tenho certeza que é diferente de zero. Essa divisão vai me resultar zero. Zero dividido por qualquer número que é diferente de zero é zero. Isso significa que a distância entre as duas retas é zero. Então, eu estou falando de retas que são concorrentes. Então, se eu aplico a fórmula da distância e eu verifico que o resultado da fórmula da distância entre R e S é zero, podendo fazer a divisão dessa fração, é porque eu estou trabalhando com duas retas que são concorrentes ou, eventualmente, coincidentes. Finalizando, se eu tenho duas retas que são reversas, ou seja, não são coplanares nem são paralelas, os vetores diretores não são coplanares, caso contrário, não são colineares, perdão, caso contrário, essas retas seriam paralelas. Se eles não são colineares, o produto vetorial é diferente de zero, consequentemente, o módulo desse vetor também é diferente de zero. E se elas são não coplanares, o produto misto é diferente de zero. Então, lá na fórmula da distância entre R e S, eu vou ter uma divisão onde tanto a parte de cima quanto a parte de baixo são não nulas,
consequentemente, a distância também é diferente de zero. Então, se eu chego que a distância entre duas retas é diferente de zero, a única forma que disso acontecer é porque eu estou falando nessa fórmula, tá, pessoal? Usando exatamente essa fórmula que tá aqui. Se eu faço essa expressão e eu verifico que a distância é diferente de zero, que essa expressão é diferente de zero, é porque eu estou falando de duas retas que são reversas. Apenas para atentar, percebam que nesse exemplo que nós resolvemos, as retas eram paralelas, então nós não utilizamos aquela fórmula da distância entre retas. Nós utilizamos a fórmula da distância entre pontos, entre um ponto e uma reta, na verdade. Então, a gente não usou diretamente aquela fórmula que eu coloquei ali, tá? Aquela consideração só vale se nós utilizarmos a fórmula. Então, temos essas três conclusões. Pego a fórmula da distância entre duas retas. Se isso for uma indeterminação 0 sobre 0, as retas são paralelas. Se for 0 dividido por alguma coisa diferente de 0, é porque as retas são concorrentes ou, eventualmente, são a mesma reta. E se essa expressão fornecer um número diferente de 0, é porque as minhas retas são reversas. Vamos fazer um exercício. E aí, encerramos, então, essa nossa parte de retas no espaço. Identifique a posição relativa entre as retas e calcule a distância entre elas. A gente vai calcular a distância e daí concluir qual é a posição relativa. Então, nós vamos utilizar a fórmula da distância entre R e S, que é o produto misto entre um ponto de uma reta e um ponto da outra, um vetor diretor de uma reta e um vetor diretor da outra. É o produto misto, aqui eu vou colocar dessa forma, o módulo desse resultado, e embaixo o módulo do produto vetorial entre os vetores diretores de cada uma delas. Então, é essa fórmula que nós vamos utilizar para verificar a distância e concluir qual é a posição relativa entre essas duas retas. Vamos, então, determinar os elementos que nós precisamos. Como vetor diretor para a reta R, né? Como vetor diretor da reta R, percebam que aqui não tem divisão, e aqui embaixo tem 1, só que ele não está sendo exibido. Então, o vetor diretor é 1 na coordenada x, menos 2 na coordenada z, e como a gente não pode fazer essa divisão no y, é porque a coordenada y do vetor diretor é 0. E um ponto da minha reta é o ponto com coordenadas. Posso colocar um valor aqui, qualquer que eu quiser, y igual a 1. E aqui eu olho os números que estão subtraindo x e z. O número que está subtraindo x é menos 2, e o número que está subtraindo z é 4. Então, eu tenho um ponto e um vetor diretor para a reta R. Para a reta S, eu tenho como vetor diretor os valores que estão multiplicando t. Como aqui a gente não tem t, então é 0, 2 e menos 1. E como ponto da reta S, os números que estão sozinhos, então 3, menos 1 e 3. Lembrando que existem infinitos pontos em cada reta, existem infinitos vetores que têm a mesma direção dessas retas. Esses são os vetores e o ponto que a gente obtém olhando diretamente para a equação simétrica e paramétrica das retas R e S. Então, agora a gente vai ter que calcular cada parte dessa fórmula da distância entre retas. Então, primeiro a gente vai começar calculando o produto vetorial entre os dois vetores conhecidos, então, I, J e K. O vetor da reta R tem essas coordenadas, o vetor da reta S tem coordenadas 3, menos 1 e 3. Só conferindo. Aí eu peguei o ponto, né? O vetor é 0, 2 e menos 1. Eu peguei o valor do ponto.
O vetor tem coordenadas 0, 2 e menos 1. Resolvendo esse produto vetorial, nós vamos ter como resultado 4 na primeira coordenada, 1 e 2. Então, temos o produto vetorial. O que a gente precisa? Do módulo do produto vetorial. Então, o módulo desse resultado, raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 16 mais 4, 20, mais 1, 21. Raiz de 21. O que mais nós precisamos? Precisamos do vetor P envolvendo os dois pontos da reta. Então, PR, PS, a ordem nesse caso não importa, porque a gente vai tirar o módulo depois, tá? Então, a gente pode fazer de qualquer ordem. Aqui nós temos, então, coordenada do S menos a coordenada do ponto da reta R. 3 menos 2, 5. Menos 1 dá menos 2. 3 menos 4, menos 1. O que mais nós precisamos? Do produto escalar entre esse vetor envolvendo os pontos e o resultado do produto vetorial. Quem quiser fazer o produto misto dos três pode fazer, mas como eu já tenho o resultado do produto vetorial, eu vou fazer, então, o produto escalar entre esse vetor e o vetor VR vetorial VS. Então, eu estou falando do produto escalar entre 4, 1 e 2, escalar com 5, menos 2 e menos 1. O resultado desse produto vai ser 20 menos 2, que vai ser igual a 16. E aqui nós vamos pegar o módulo dessa expressão, que nesse caso é o módulo de um número real apenas, só para garantir que o resultado aqui desse volume seja maior que 0. É igual a 16. Então, deixa eu passar esse carinho um pouquinho mais para baixo. Ok, então deixa eu afastar um pouquinho. Temos o produto vetorial, temos então o módulo do produto vetorial na parte de baixo, temos o módulo do resultado do produto misto na parte de cima, então vamos calcular a distância entre essas duas retas. Copiei tudo para a mesma folha, e o que é importante eu notar para classificar essas duas retas? Tanto o resultado de baixo, que é o denominador, quanto o resultado de cima, são diferentes de 0. Então, significa que eu posso calcular essa distância e o resultado vai ser um número diferente de 0. Então, nós temos que R e S são reversas. Porque se elas fossem paralelas, teria uma indeterminação. Se elas fossem concorrentes, o resultado seria 0. E elas são reversas, e a distância entre R e S vai ser a parte de cima, que é 16, a parte de baixo, que é raiz de 21. Então, 16 dividido por raiz de 21 nos dá aproximadamente 3,49 unidades de comprimento. Então, nós temos duas distâncias, duas retas no espaço, que são retas reversas, cuja distância entre elas é de 3,49 unidades de comprimento. Certo? Então, encerramos por aqui e no dia 3, próxima segunda-feira, temos aula de exercício. Até lá! Encerrando esse último exemplo, então, eu desenhei a reta. A reta R, eu tenho a intersecção entre esses dois planos, certo? Como a gente discutiu anteriormente. Então, eu pedi para calcular a intersecção desses dois planos e obtive essa reta que está marcada. Então, vou esconder os meus dois planos. Essa é a reta R do exemplo que a gente acabou de fazer. A reta S, eu coloquei um ponto, que é o ponto que a gente conhecia com coordenadas 3, menos 1 e 3.
o vetor diretor, que está aqui para baixo, e pedir para desenhar a reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor. Então, percebam que o vetor ali, esse vetor preto, é o vetor que dá a direção da reta rosa. Vou omitir, então, esses dois objetos. Tá aqui as minhas duas retas. Por mais que eu afaste, essas duas retas nunca vão se encontrar, certo? E elas são o que a gente chama de retas reversas. Não existe um plano que contenha as duas retas ao mesmo tempo. Não existe nenhuma vista que a gente consiga determinar em que as duas retas se sobreponham uma à outra. Isso é uma outra forma de verificar se elas são coplanares. E o que a gente calculou foi a distância entre esses dois objetos. Então, pego aqui a ferramenta de distância do GeoGebra, a distância entre o objeto rosa e o objeto azul. Aqui do lado ele respondeu para mim, é de 3,49 unidades de comprimento, que foi exatamente o valor que a gente chegou fazendo a conta analítica.